demais. Não concordo com todos os elogios, mas tomo como uma crescente para de fato igualar o que foi colocado aí. Desejar uma boa tarde a todos vocês, agradecer, né, Jamil, pelo convite, por abrir essas portas aqui, por uma situação que foi bem complicada no ano passado, né, quando tínhamos marcado esse sarau com essa temática e numa situação bem delicada pessoal minha e da Fernanda, né, eu estava tentando fazer a remoção para Francisco Beltrão e naquele momento ele teve um revés e eu pedi para me dedicar a defender a minha causa e hoje estou em Beltrão, sou professor da UTFPR em Francisco Beltrão, então é um momento de muita satisfação retomar essa atividade em um outro contexto, né? Nesse contexto todo eu e a Fernanda casamos, hoje completamos 4 meses desse casamento, então é toda uma confluência para estarmos aqui hoje e para dividir um pouco do que eu tenho pensado sobre a ruralidade. Eu não sou pesquisador de música, nem do Vitor Ramil. Eu pesquiso ruralidade em geral, presença de jovens no meio rural, mas a noção teórica do que significa, ou as múltiplas significações do que é o espaço rural. E estamos aqui, né, esteticamente contemplados por uma paisagem rural, são muitas as paisagens rurais, mas essa é uma paisagem rural que também nos inspira e converge para aquilo que pensa e para aquilo que canta o Vitor Ramil, para aquilo que cantam tantos outros artistas do sul do Brasil, mas eu tendo a colocar como ideia para vocês hoje que o Vitor Ramil acertadamente consegue fazer uma síntese sobre esse processo, sobre esse pertencimento, sobre uma ideia de identidade do sul, que é uma ideia inclusiva e não uma ideia repressiva da identidade. Portanto, eu quero convidar vocês agora a gente falar um pouquinho de quem é o Vitor Ramil. Eu sei que muitos de vocês conhecem Vitor Ramil, outros talvez não conheçam a obra dele. Eu tomei como base de que nem todo mundo conhecesse a obra dele para tratar um pouco do que ele é. E vou pedir licença também em alguns momentos para a gente ouvir algumas das suas obras. As primeiras obras que nós vamos ouvir são obras de total composição sua, de letra e música. E posteriormente ao final, que é onde ele encontra esse processo de aproximação com a identidade rural, quando ele vai musicar poemas tidos até então como poemas apenas do imaginário tradicionalista, né? Porque quando a gente fala em tradicionalismo há muitas matizes, e alguns olham para o Vitor Ramil e dizem ele não é um tradicionalista, e quando a gente lê o que ele escreve, ele diz que a tradição nunca é um engano. A forma como nós lidamos com a tradição é que pode ser complexa, mas a tradição sempre é uma vertente de nos encontrarmos sobre a realidade, né? Então, quem é o Vitor Ramil? Nascido em 1962, né? A gente estava se perguntando agora que idade tem o Vitor Ramil, e eu estou trabalhando com ele há um bom tempo. Falei, não, mas ele não tem, deve ter uns 50 anos, porque ele nasceu em 62, né? Eu sou ruim de matemática, óbvio, tá completando já os seus 60 anos. Quem vê ele, né, as imagens dele, é um indivíduo muito cuidadoso com a saúde, né? A gente brinca, andou menos na estrada de chão, então ele está muito mais bem cuidado esteticamente, dá esse engano, né, de ser uma figura urbana, de certa forma. E a perspectiva do que a gente entende da história do Vitor Ramil é ter nascido em Pelotas. Seu pai era filho de espanhol, nascido no Uruguai, e ele transitou por esse processo de Pelotas a Montevidéu num caminho que é um caminho de identidade dele. E numa família essencialmente musical. Praticamente todos os filhos, né, do seu Kleber, da dona Dalva, têm uma carreira musical, menos a Kátia, que é uma das filhas, que não tem uma participação tão proeminente, mas seus filhos agora estão participando da música, né? E uma declaração dele lá em 95, que coloca: a gente ouvia os discos de tango do meu pai, com ele cantando junto. Viajava muito a Montevidéu para ir em casas de tango e ver ele dançar. E as relações eram sempre muito emocionadas.
o pai não conseguia cantar tango sem chorar. É o sentimento de como a música invade a construção identitária de alguém. Certamente quem gosta de tango possivelmente vai marear os olhos ao ouvir um tango também. Ele cantava, ficava com os olhos cheios d'água. A gente passava para outra música. Música aqui em casa sempre foi um negócio muito emotivo, envolvido com muito choro. Por isso a minha música começou muito introspectiva. A própria carreira do Vítor Ramil é uma carreira, que usa um termo, né, sociológico, de um outsider, porque ele não é um músico tão conhecido pelo tamanho da sua obra, ele não participa de eventos, de shows, a não ser que sejam construídos todos pela sua concepção, desde o local, desde a lógica, a preparação. Ele faz poucos shows por ano, alguns no Brasil, alguns na Europa, e são shows com uma produção longa, né? Geralmente ele faz uma produção de 2 meses para um show. Então ele não está dentro do mercado, digamos assim, fonográfico. Inclusive agora a produção dos discos dele são produções independentes. A última produção foi, inclusive, produção colaborativa, né? com a doação, né, para viabilizar essa obra. E ele já dizia em 79, quando começa a carreira, que ele não acreditava em música descompromissada, ou seja, a música para ele teria que expressar o que ele pensava, o que ele sentia e o que ele era, né? Só para ilustrar isso, essa é o atual projeto musical da família Ramil, chamado Casa Ramil. Ele é irmão de 2 figuras musicais muito mais conhecidas no Brasil, né? Cleiton e Cledir, que muitos de vocês conhecem, né? Cleiton aqui, Cledir aqui. Aqui está o Vítor Ramil. O João e a Gútia Ramil são filhos da Kátia, que não enveredou para a música, agora os filhos estão participando da atividade. O Ian Ramil é filho do Vítor, já ganhou o prêmio Grammy Latino de produção também, segue na música. E o João, filho do Cledir, que também é músico e participa disso. Eles têm feito apresentações, alguns shows, né? Fizeram um show, na verdade, se não me engano foi em 2019, para comemorar os 91 anos da Dona Dalva, né, que é a matriarca de toda a família. Então, aí que surgiu a ideia de reunir a família num contexto musical também, né? Eu coloquei o pai dele era filho de espanhol, por isso essa ligação também com a língua, né? O Ramil canta em espanhol, a gente sempre tem, né, a produção brasileira em espanhol, que é um pouco complicado, e o Vítor fala um espanhol mais autêntico por ter vivido esse processo. E, obviamente, que todo o circuito de pensamento do Vítor Ramil se dá em Pelotas. Tanto é que ele sai de Pelotas, vai morar em Porto Alegre, depois vai morar no Rio de Janeiro, onde ele se torna um cantor de música mais MPB, digamos assim, e depois retorna essencialmente para Pelotas, voltou para o casarão da família, reconstruiu o casarão da família agora, vive em Pelotas e mobilizou, digamos assim, a cidade e as autoridades para reformar o teatro, né, de Pelotas. Estão no processo de tentar, né, concluir a reforma para retomar um pouco daquilo que simbolizava Pelotas para a cultura rio-grandense, né, que é um marco, né, de produção intelectual e musical também. O início da carreira dele se dá em 1980 e é curioso porque ele vai defender uma música na Califórnia da Canção. Para aqueles que não são familiarizados com a Califórnia da Canção, ela o Ismael pode me corrigir, né, seu Eloy também, mas é talvez o mais aclamado festival de música nativa, gauchesca, que existe. Ele vai defender uma música por quê? Porque ele cresceu estudando música clássica, estudando essa música mais erudita. No entanto, a vivência dele é uma vivência de milonga. Então ele pensava a música erudita e transformava isso na milonga, porque aí tem uma discussão que daria um outro sarau, né? Como é que nós classificamos a milonga? Ela é música erudita ou ela é música popular? Do ponto de vista da sua produção, ela é popular. Do ponto de vista da sua qualidade sonora e musical, ela poderia ser classificada como música erudita. Então ele está transitando nessa lógica, escreve uma música
junto com José Fogaça, à época, e vai defender Na Califórnia da Canção, uma música que tinha um teor questionador e revolucionário, vivíamos a ditadura militar. A música foi vaiada durante a Califórnia, no entanto, recebeu depois o troféu de projeção folclórica. Né? Eu vou colocar essa música para a gente ouvir ela, pelo menos uma parte dela, mas não vou colocar a música lá da Califórnia, porque, para quem não conhece o Victor, essa é uma releitura daquela obra, já num contexto de uma milonga com os acordes, que é um paradoxo, né? Acordes mais simples, porém mais complexos. Vou só colocar aqui. Que nessa música ele tem a companhia de um violonista do Rio Grande do Sul. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana pátria morena, quero tener. Guitarra e canto livre tu amanecer. No pampa meu para voar, espera de vento e luar, vento e luar. Nós vamos semear, companheiro, no coração, manhãs e frutos e sonhos pra um dia acabar com essa escuridão. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. Americana pátria morena, quero tener. Guitarra e canto livre tu amanecer. En la pampa mi poncho a volar, estela de viento y luna, viento y luna. Americana pátria morena, quero tener. Guitarra e canto livre tu amanecer. No pampa meu para voar, espera de vento e luar, vento e luar. A música foi interpretada e ganhou projeção na voz da Mercedes Sosa, que se chama Siembra. Né? Ela ficou conhecida na América Latina e até foi tomada como um hino, né? Nessa coisa de reafirmar a ideia do pensamento
dentro da teoria social, né, do pensamento decolonial, ou seja, de um olhar para a realidade da, da América do Sul mesmo. Então ele está falando de Pampa, ele está falando já desses elementos, e é uma construção que é para marcar o início da carreira do Victor, e agora, né, quando a gente chegar ao final dessa palestra, com as musicalizações que ele faz já nessa concepção, tal, que ele se diz, né, um músico um pouco mais maduro nesse processo. Né? E a discografia dele são 12 obras, né? Logo depois do festival ele vai lançar Estrela Estrela, Paixão de Ver Segundo Ele Próprio, 84, Tango, 87, e aí aqui, ó, nesse processo depois do disco 84 é que ele vai para o Rio de Janeiro. Né? E aí ele vai fazer composições que têm um teor muito mais de música popular brasileira, efetivamente. Né? A Beça, e em 97, Ramilonga, que é o disco que nós mais vamos falar hoje, é o disco de retorno dele para Pelotas, e é no momento em que ele tinha escrito um texto, né, chamado Estética do Frio, a Estética do Frio, que é o que ele entende como a sua construção estética especificamente. Tambong em 2000, Longes 2004, Satolep, Sambatal Satolep, né, que é o palíndromo de Pelotas, que é a construção que ele faz da identidade de Pelotas. Delibab, que é um disco, a expressão Delibab significa espelhamento, né, uma palavra de origem árabe, que é um disco em que ele vai musicalizar composições do poeta João da Cunha Vargas e também musicalizações de Luiz Carlos Borges, né, poeta argentino. Foi no mês que vem, 2013, esse disco é o disco que faz a junção das obras da carreira dele, praticamente. E aí, Campos Neutrais, de 2017, onde ele remonta essa identidade platina, que é um movimento que se está nominando de templadismo, né, entre músicos como Victor Ramil, Jorge Drexler, né, e Montevidéu, que é um movimento que está ganhando corpo também. E agora, o mais recente é Avenida Angélica, onde ele também musicalizou poemas que tem essa noção. Ele tem escrito menos músicas próprias e tem musicalizado poemas especificamente. Ele também escreveu três obras, 4 na verdade, porque a Estética do Frio é um ensaio, então ele não foi publicado em livro, ele é um material online, mas a primeira, né, P-Code, que é um romance que narra um pouco do alter ego dele em relação a Pelotas e Montevidéu. Depois, Satolep, né, que é essa obra aqui, que ele vai dialogar com José Simões Lopes, né, que é uma figura histórica em Pelotas, enfim, então ele cria um personagem dele com o José Simão, uma obra muito bacana. E o último, de 2014, é A Primavera da Pontuação. Esse não tem um enredo, necessariamente um enredo nem do Sul, nem das coisas suas, senão da construção da língua portuguesa. Ele cria uma história com elementos da língua portuguesa, ela é bem interessante também. Embora a escrita do Victor Ramil, eu já comentei isso mais de uma vez com a Fernanda, minha esposa, que você começa a ler as músicas do Victor Ramil, elas me batem imediatamente. Né? Eu sinto e flui. A leitura dele é mais árida. Ele escreve com nível de, pelo menos para o meu entendimento, eu não sou crítico de literatura, mas ele escreve com uma complexidade que você tem que começar de novo, até desenvolver. Ele demora muito para publicar as suas obras, ele é muito cioso com tudo que coloca, né, no mercado, digamos assim, seja de entrevistas, seja de imagens, seja de música, no sentido dos seus critérios, né, e da sua forma de pensar a arte. E aí, obviamente, dos elementos que está presente nessa discussão é a noção de sul. A noção de sul para o Victor Ramil está muito mais próxima, né, por exemplo, da noção do Joaquim Torres Garcia, que é um pintor uruguaio, que criou a obra, né, América Invertida, em 43, que é dizer, né, nós não somos o Sul como uma condição de pobreza e tal, nós somos o Sul como uma condição de identidade nossa. Nós, o Sul. Nem melhores ou piores que os outros, mas nessa comparação do Norte rico, né, os países do Norte rico, nós somos o Sul e temos que nos olhar
a partir do Sul. É um pouco desse olhar que faz o Victor Ramil. Não é dizer assim, olha, nós somos o Sul porque somos melhores, ou somos... não, nós somos o Sul. O que somos? Nós, o Sul. O que aciona a nossa identidade aqui no Sul? Aí ele vai chegar a uma conclusão prática que, para ele, o elemento que mais aciona a identidade do Sul para ele é o frio. E ele faz uma discussão, essa é a minha leitura, é isso que me aciona como elemento fundamental para entender a minha identidade, para entender o Sul. E ele vai colocar o frio como processo estético na construção literária e na construção musical dele, né? Portanto, nessa obra aqui, A Estética do Frio, que muitas vezes ela pode ser tomada, o Victor Ramil está dizendo que nós no Sul não somos brasileiros, né? Porque ele faz toda uma discussão, porque ele estava no Rio de Janeiro, aí estavam fazendo uma matéria sobre o calor, né, no Rio de Janeiro, e aí faz uma matéria sobre o frio, né, e a tegeada nos campos de cima da serra. Ele falou, bom, mas como que isso é tão diverso no país e como eu não me enxergo nessa estética, que não é necessariamente a estética quente, mas é a estética central. Que se a gente fosse mais a fundo nisso, em termos teóricos, seria a própria ideia de hegemonia. O que é hegemônico como arte no Brasil? Isso está num eixo Rio-São Paulo, obviamente, porque é o centro macroeconômico. Então ele vai dizer, nós estamos numa margem, mas não é a margem do Brasil, ou a margem da sociedade brasileira. Nós estamos numa outra construção identitária que se soma, evidentemente, à singularidade do Brasil. É nos entendermos enquanto população do Sul, para entendermos o nosso espaço no Brasil e não para dizer que nós não somos o Brasil e, portanto, não devemos pertencer a esse processo identitário, né? Então ele diz assim, primeiro que ele coloca, essas ideias são coisas minhas, não é um movimento, não é uma teorização coletiva que valha para os outros. Não há unidade identitária sulista, tampouco uma estética unificada do Sul. A estética do frio que Ramil defende é uma singularidade cultural que busca se posicionar como elemento macroestrutural na identidade brasileira, marcando uma diferença. Somos brasileiros assim, porque a singularidade no Brasil não é produto apenas do Sul. Quem conhece o Brasil sabe o quão singular é o Brasil e o quão diverso ele é. A defesa quer dizer, que singularidade é essa, a nossa singularidade? Né? Então diz lá, uma tentativa de compreender a singularidade própria do gaúcho, para além de sua caricatura separatista, integrá-lo ao Brasil, porque ele ouvia, né, ele ouvia essa coisa, não, mas vocês são separatistas. Não, nós somos singulares. Separatismo é um outro debate, é um outro processo. E aí eu estava em busca de uma identidade que me colocasse tranquilamente posicionado nisso, né? Então ele fala, quando falo em caricatura, eu não estou falando em tradição. Porque a tradição não é jamais um engano. Então dizendo, tradição não. Tradição é vetor de identidade. Isso é um ponto. A caricatura, muitas vezes, é como enxergam os povos. Como que o centro enxerga alguém, enxerga o gaúcho? Como que o centro enxerga alguém do norte? O nordestino é caricaturado. Chega para nós como um produto caricaturado. Nós também vamos chegar para o centro como um produto caricaturado. Como é que nós rompemos a caricatura? Envolvendo o centro da nossa identidade e elementos da tradição que fundamentam essa identidade, né? Porque o Victor Ramil, nesse caso, vai ser taxado de uma série de situações, né? Ele está falando para isso, ele está falando para aquilo. Não, ele está falando para ele. E aí a gente está tomando essa fala dele para também tentar entender. E aí ele coloca, e aí eu enxergo esses três vetores identitários, ele coloca o frio como elemento fundamental. E eu estou dizendo, aparece na obra dele outros dois vetores fundamentais, Pampa e Milonga. O frio como condição climática, o Pampa como paisagem, como estrutura de território, né, geográfica, enfim, e a Milonga como forma de representar e de expressar essa identidade, né? Ele fala, meu universo de sempre é o Pampa. O Pampa é a imagem. A serração em Pelotas é a imagem. Para quem não esteve naquela região da costa da Lagoa dos Patos, eu estive lá um tempo atrás e todo mundo falava na serração, eu achava que era um exagero. Né? Estive lá no mês, acho que era no mês de outubro, assim, não era no inverno, e o dia ficou até às 10 da manhã
fechado de observação. Eu falava, nossa, né, para gente não é acostumado, dava uma... Ao mesmo tempo é belo, mas chega a dar uma agonia, né, no sentido daquele espaço. E aquilo faz parte do cotidiano, do processo do entendimento, né? Então, a singularidade do gaúcho estaria vinculado a esses elementos. Não só, que fique claro, né? Essa leitura do Ramil é a leitura da obra do Ramil. A gente pode enxergar outras coisas. Ele está enxergando singularidade nisso. Ele fala, somos a confluência de 3 culturas. Encontro de frialdade e tropicalidade. Qual é a base da nossa criação e de nossa identidade, se não essa? Não estamos à margem de um centro, mas no centro de outra história. Não é uma identidade à margem do Brasil, mas que centraliza e vincula com o Uruguai e a Argentina. Porque vincula com o Pampa, com o modo de vida, com o modo de ser. E no disco Ramilonga, né, que ele faz a defesa dessas ideias da estética do frio, ele tem composições suas, né, as principais aqui, Ramilonga, indo ao Pampa, Milonga de 7 cidades, e outras que são musicalizações de poemas de João da Cunha Vargas. João da Cunha Vargas foi um poeta autônomo, né, autoral, que em tese não deixou a sua obra escrita, deixou a obra gravada na fita cassete, depois já foi transformada em livro, e esse livro é um dos mais raros do Rio Grande do Sul. Eu encontrei na estante virtual um exemplar que estava uns 400 ou 500 reais para vender. Ele é uma relíquia que alguém transcreveu, né, e aí publicou esse material. E são poemas extremamente autênticos da vida no campo, no Pampa. E aí, para quem não está familiarizado tanto com essa expressão do campo, o que nós chamamos aqui de diferenciação de urbano e de rural pode ser tomado nessa concepção de cidade-campo. Campo afora é o espaço rural por excelência, digamos assim. E aí a obra aqui, Ramilonga, né, ela expressa fundamentalmente essa defesa interna dele. A gente não vai ouvir ela nesse momento, porque eu vou privilegiar as outras obras em musicalizações que ele faz, falando especificamente da noção, né, de identidade, que envolve essa tríade. Né? Se a gente tem lá o Darcy Ribeiro, que vai entender que o Brasil tem uma composição de matrizes, né, que é uma composição também complexa, mas temos matrizes lusitanas, africana e indígena, o Ramil está dizendo, nós somos a confluência entre Brasil, Argentina e Uruguai. Dessa ideia de identidade por nacionalidade. Então ele fala, originalmente o gaúcho é o rio-grandense do interior que trabalha a cavalo em fazendas de criação de gado, ou mesmo personagem que no passado participou das guerras e revoluções em que o Estado se envolveu. É um tipo comum, ou seja, é um indivíduo de vivência rural, efetivamente. É um tipo comum aos vizinhos Uruguai e Argentina, com a diferença que nesses países, gaúcho é simplesmente o homem do campo, nunca um gentílico que designe os habitantes dos centros urbanos. E no Brasil, ele é tomado como uma identidade geral. Você aciona uma identidade rural e transforma ela numa identidade, inclusive, de um estado todo. Mesmo parte do estado que não é Pampa. Né? E ela envolve-se num princípio que vem, fundamentalmente, da ruralidade. É significativo que, no variado leque de tipos regionais brasileiros, esse mesmo gaúcho tenha se estabelecido como marca de representação de todos os rio-grandenses, justamente ele, que nos vincula aos países vizinhos, que nos estrangeiriza, que coloca um pouco dessa identidade do Sul, que perpassa a noção de fronteira. Né? Nós estamos no estado do Paraná, aqui estamos falando... Por que nós estamos falando de gaúcho aqui? Mas, basicamente, porque os elementos que nos vinculam à identidade são elementos que envolvem a representação musical, literária ou a terra, o trabalho na terra, a vinculação com o meio rural. Muitos de vocês aqui, os que eu conheço, não são agricultores, mas se retroagir vão encontrar um passado rural. E isso vai criar elementos de associação e de
pertencimento identitário fundamentalmente. Com isso, né, quero colocar para vocês uma música que para mim faz um sentido muito claro sobre essa realidade, que é um poema do João da Cunha Vargas chamado Querência, e que envolve um dos debates que eu faço na minha carreira acadêmica, que é o jovem que fica no campo ou que migra do campo. O que é a querência? Se não a noção de lar, mas um lar ampliado como processo. A querência é o seu lugar, não é só lugar de morada, não é só a casa. No lugar que quem teve um passado mais ruralizado conhece, cada pedra, cada corrente d'água, cada árvore remonta a um estado de ser e uma identidade. Vamos ouvir aqui Querência. Deixei a velha querência sair de lá no vinho, com tabuleta ao focinho e a marca já descascada, ponta da cola parada, sinal de laço ao machinho. Por estes campos afora, neste Rio Grande infinito, de paro em paro ao tranquilo, recontando meu destino, do Campo Grosso pro fino, fui criando solinho, Angico, Mariano, sempre andava, corri carreira e dancei, cruzei picadas escuras, um baile jogo de prenda, derrubei porta de venda, pra tomar trago de cana, escorregou na picanha, em tudo que foi fazenda, o que viesse eu topava, serviço, festa, peleia, cortei muita cara feia, bendiozito retovado, e amancei muito aporreado, com pé de amigo e maneira. Um dia me deu saudades, eu fui rever o meu pago, senti da China o afado e o vento frio do pampeiro no coração caboteiro do meu peito de índio vago. O tempo passou, lá se foi, eu não queria que fosse, tudo pra mim terminou-se, bem, eu sou mais o que era, a estância virou tapera, e o que
Aqui aparece um dos elementos que vão contribuir na ideia de ruralidade, que é essa ideia de rural como melancolia, que é muito comum nas milongas, e aí, obviamente, essa melancolia está presente nos versos do João da Cunha Vargas, e são colocadas na música do Victor Ramil também como expressão de melancolia. Por que melancolia? Porque, em geral, é o rural que não é mais vivido. Que é o rural como nostalgia, ou como espaço romanceado, ou como espaço idílico, né? por excelência. Né? Nessa lógica, que aí não é o Ramil que está dizendo, eu, muito modestamente, estou dizendo aqui para este público, não estou publicando isso, mas que eu enxergo nessa lógica um vínculo com a ruralidade. Eu posso estar enganado, talvez se ele tivesse o Victor Ramil, quer dizer, não tem nada a ver com isso, né? Tá tudo certo. Eu, como alguém que está consumindo a obra dele, estou enxergando esses elementos. Por quê? O campo que é cantado ali, o campeiro como indivíduo que é o estado de espírito de estar livre até certo ponto no campo, a noção do peão, que é uma relação de trabalho, porque as milongas que evocam ruralidade, em geral, não estão falando do dono da estância, estão falando do cotidiano da lida, do processo, né? De um processo que é repetitivo, que é duro, que é complexo, que envolve uma noção que é de galhardia, né? De desafios, que eu vou pegar o boi, eu vou domar o cavalo, enfim, como uma representação também de força humana desses indivíduos, né? O cotidiano dos trabalhos repetitivos e a migração do campo, a saída do pampa. Né? O pampa aqui esvazia por uma série de fatores que cria fundamentalmente essa ideia idílica do campo. De passar e ver uma tapera e ver um espaço que foi deixado ali e que representa uma ausência, a ausência desses indivíduos ali, mas demarca uma presença, que uma presença é um marco na paisagem de uma identidade. Né? Eu encontrei, confesso que encontrei apenas essa semana, quando eu estava organizando essa apresentação, algumas gravuras de um pintor de Caxias do Sul, Vasco Machado. E aí, colocando aqui apenas para a divulgação do trabalho dele, se alguém se interessar, ele tem os canais, ele faz uma produção bastante, me parece, sensível sobre temas rurais do sul do Brasil como um contexto geral. Né? É uma ideia também tentar representar isso como uma imagem. Cada um de nós faz uma imagem desses elementos identitários, né? Mas que imagem tem na cabeça do indivíduo que vive? Né? Eu fiquei muito tocado com essa imagem aqui. Chapéu de palha. São 2 chapéus de palha colocados, né, para descansar. Porque, pessoalmente, para mim, isso é um elemento que imediatamente aciona o cotidiano da minha casa. Lá tinha um chapéuzinho de palha, chega, pendura o chapéu. Ele está suado por dentro, tem que deixar ele secar, deixa lá. Vai almoçar, bota o chapéu. Então, o chapéu como elemento identitário também, num processo, pode ser qualquer outro chapéu, pode ser um outro elemento. Mas ele faz parte, ele vai aparecer nos poemas do João da Cunha Vargas, vai aparecer nessa expressão, de certa forma, de melancolia, de um rural que a gente idiliza, porque a maior parte de nós não o vive. E o Victor Ramil é um autor urbano. O Victor Ramil nunca teve o pé perto de uma estância. Ele não é um indivíduo rural. A sua família, né? Seu pai era engenheiro agrônomo, cuidava dos parques da cidade de Pelotas. Ele teve uma vivência essencialmente urbana. Por que o Victor Ramil está acionando esses elementos? Porque ele também, como indivíduo, circunscrito àquele espaço, está sendo acionado por esses elementos. Pela milonga e pelos pontos que convergem para essa milonga. Né? Um carroceiro passando aqui, né? Uma estrada, o pampa, né? Também tem um capãozinho de eucalipto aqui, outro lá, a cerca, enfim, o espaço, o debate, o campo está delimitado, isso.
a estrada de barro, o que evoca isso como vetor? E, em geral, evoca ausência, em geral, evoca idilismo. Esse é um debate que eu faço em outros espaços, que é como as pessoas, às vezes, enxergam o rural não estando nele. Quando você, saindo um pouco dessa discussão, quando você diz assim para um jovem rural, mas por que tu não ficou lá? É tão bom, né? É tão bom, o campo é tão legal, olha só, vem um parente, né? Você está no rural, vem um parente da cidade, fica falando, nossa, aqui que é uma beira, olha que paraíso. Vocês têm as frutas e tem a galinha, ah, se eu pudesse eu ficava aqui. Mas ele não está lá. Ele está lá na segunda de manhã quando dá geada, ele não está lá quando morre um animal, ele não está lá quando dá uma estiagem, ele não está lá no cotidiano. Qualquer profissão é ótima. Exercer a mesma profissão todos os dias é que é uma situação complexa. E aí cria essa imagem idilizada do rural, que nem sempre expressa exatamente o que todos pensam do rural, mas cria pontos de vinculação. Vai criar ponto de vinculação. Não é só, isso não está só nas músicas do Ramil, obviamente, né? Tem várias outras, essencialmente nas milongas, mas nas músicas nativistas elas vão colocar, em geral, algum ponto de idilismo, uma realidade que não existe mais ou que está transformada e como nós lidamos com ela. Nesse caso, uma das últimas letras que eu quero que vocês ouçam, que ela me chama a atenção porque eu conheci essa letra, eu fui conhecendo o Victor Ramil aos poucos, assim, né? E conheci tarde ele, mas eu estava fazendo pesquisa de campo no interior aqui de Santa Catarina, bem próximo aqui, me dei conta, vi um casarão, desses casarões antigos, de uma família italiana, as 4 águas lá, gigante a casa abandonada. E aquilo me chamou tanta atenção, né, de uma tapera, né, porque a tapera é uma expressão da tristeza e da melancolia rural. As pessoas não estão mais lá, enfim. E aí dos poemas do João da Cunha Vargas foi musicado, tem esse título. Rancho de barro caído no campo à beira da estrada, algum tempo foi morada do velho bascatopeiro, foi pouso do carreteiro e do índio da pavina. Se vê o sinal do palanque, do parapeito e cercado, e um pé de umbu bem criado, onde se dormia a cesta, braço cruzado na testa, sonhando com o passado. Deixei gravado na casca a data marcando a era, gravar de novo eu quisera o que deixei no rincão e tirar de riba do chão a cicatriz da tapera.
tempo vai derrubando. Quando ali passa o Galdério, de noite com tempo feio, quase sempre tem receio que ali exista um assombro. Atira o poncho no ombro, levanta o pingo no freio, deixei gravado na casca a data marcando a era. Gravar de novo eu quisera o que deixei no rincão e tirar de riba do chão a cicatriz da pena, e tirar de riba do chão a cicatriz da pena. Tem um detalhe das obras também do Vitor, poucas delas possuem clipes, por exemplo, no YouTube. Não costuma fazer clipe das suas obras. Geralmente, uma música de um disco vira um clipe, não mais do que isso. Agora, e aí a gente encontra às vezes alguma produção como essa, né, de um vídeo melhor editado, enfim, mas a obra dele não tem essa lógica, né, já de fazer o clipe para gerar um elemento comercial, como se poderia esperar. E aí, para contribuir com essa ideia de um rural idílico, e como foi cantado aqui em Tapera, né, como casa, como lar abandonado, ela é a sustentação da noção de um rural idílico. É a casa que ele fala, voltar, que eu quiser, né, voltar para fazer isso diferente, para viver novamente esse processo, e que é colocado com o recurso da milonga. E aí não estou querendo dizer que a milonga, por excelência, é a música para cantar melancolia, não é isso. E nem para expressar a ruralidade. Outras manifestações todas são válidas. Agora, no meu entendimento, a que mais aciona o princípio idílico e de vínculo de identidade é a própria milonga, né? Quando ele coloca essa ideia de construção do gaúcho, né? Assim como o gaúcho e o pampa, a milonga é comum ao Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, inexistindo no resto do Brasil. Isso daria um ponto de interrogação, porque há expressões que são muito próximas da milonga, mas não são assim nominadas. Nominado como milonga é a milonga aqui do Pampa, né? A discussão em torno de sua origem expressa bastante bem sua relevância no encontro dessas três culturas. Há teses para sua origem rio-grandense, tenta dizer aonde, de quem é o produtor dela, né? Sua origem argentina e sua origem uruguaia. Sua ascendência, ora é portuguesa, ora espanhola, ora latino-americana mesmo, mais especificamente cubana. Para o compositor uruguaio Alfredo Zitarrosa, que chamava a milonga de blues de Montevidéu, olha o espírito, né, do Zitarrosa, né? Blues de Montevidéu. E se você analisar com mais rigor, eu não sou aparelhado para tal, né? Mas ouvir blues pode remeter a sentimentos parecidos, né? O blues do sul dos Estados Unidos tem elementos e também evoca a ruralidade do sul dos Estados Unidos. Mas isso é uma discussão para outro dia, tá? A capacidade de fundir-se a outros gêneros sem dificuldade era uma de suas características. Você mescla a milonga com outros ritmos. O argentino Atahualpa Yupanqui afirmava que as formas possíveis da milonga seriam tantas quantas fossem as possíveis formas de tocá-la. Ou seja, não é uma manifestação fechada. Ela não tem um rigor necessariamente dotado aí. Do lado de cá das fronteiras, modestamente, eu associava a imagem altamente definida do gaúcho e do pampa.
A milonga me soava uma poderosa sugestão de unidade, a expressão musical e poética do frio por excelência. Ó, a milonga como síntese dessa identidade e que é colocada, né? Que outra, se não essa, escolheria o gaúcho solitário da minha imagem para se expressar diante daquela fria vastidão de campo e céu? Que outra forma seria tão apropriada à nitidez, aos silêncios, aos vazios? Porque muitas milongas são apenas instrumentais, para evocar a lógica de ausência de um verso, necessariamente. Nessa composição que nós ouvimos, a Querência, temos o poema de João da Cunha Varga, mas uma introdução melodiosa, melancólica no início, e mais melancólica ao final. Porque é esse elemento musical também que está colocado aí, da ideia, né, da amplidão do Pampa, que é também associada ao frio. Em sua inteireza e essencialidade, a milonga, assim como a imagem, opunha-se ao excesso, à redundância. De fato, né, para quem ouve milonga, elas podem soar parecidas para quem não é habituado a ouvi-las. Se você ouve milongas, os acordes, né, tendem a soar distintos em todos os casos. Ambas tendiam ao monocromatismo, à horizontalidade. O frio lhes correspondia, aguçando os sentidos, estimulando a concentração, o recolhimento, olhar para si, o intimismo, definindo-lhes os contornos de maneira a ressaltar suas propriedades. Rigor, profundidade, clareza, concisão, pureza, leveza e melancolia. E o Victor Ramil produz um poema que se transformou em música, que são as 7 cidades da milonga, uma das últimas músicas que vamos acompanhar aqui. Essa não temos o clipe, lamento. Profundidade, clareza, em concisão.
das coisas talvez mais ricas dessa composição é tomar a melancolia não como algo negativo. Melancolia como introspecção mesmo. Em melancolia me vi feliz. Que é a forma de... não é dizer assim, então a identidade do Sul é uma identidade melancólica, não. É como nós também expressamos a nossa identidade por essa introspecção de olhar para dentro de cada um no sentido das coisas que nos emocionam, das coisas que nos tocam de alguma forma. Logo, a ideia final que eu queria dividir com vocês é de que nessas provocações que eu estou colocando em relação ao Victor Ramil, eu acrescentaria aqui, como elemento de singularidade dessa identidade que ele está procurando, o elemento da ruralidade. O frio, o pampa, a melancolia, mais uma expressão de ruralidade, que se olharmos para a obra que ele está colocando como obra identitária, aí ela está vinculada. E aí fecho essa fala com uma parte de um poema, não do Victor Ramil, mas do Facundo Cabral, porque ele coloca uma expressão, uma das obras, a gente vai ler aqui, eu vou colocar, porque agora eu não sabia que tinha internet aqui, vamos colocar ele declamando. Ele coloca: milonga é campo aberto, por onde o homem caminha. Mais que uma forma de campo, é uma forma de vida. O sul, o amado sul, é a liberdade sobre o pampa estendido, esperando que desperte o homem as suas maravilhas, que enxergue as suas maravilhas, que perceba elas. Eu acho que essa é a noção que nos anima também a pensar e a dialogar com a obra de tantos músicos e autores, mas com a obra de Victor Ramil. Também era uma ideia de divulgar para quem não conhece o Victor Ramil. Ele tem esse lado que nós estamos falando, que falamos basicamente de uma das composições, de um disco dele, Ramilonga. Tem tantos outros, que ele faz outros diálogos com a realidade, mas esse é o que mais me toca, isso é o que mais me toca de Victor Ramil. E se ele faz um olhar para a realidade como coisa sua, eu também faço um olhar para a obra dele como coisa minha. Deixa eu só colocar o Facundo, porque aí tá no Chrome ou tá no... Acho que a gente tinha colocado aqui. Você pode ver qual que eu posso clicar aqui para nós. Só para o YouTube, que a gente vê o Facundo Cabral. Já tá aí. Eu vou botar o outro aqui. Não, deixa eu pesquisar. Facundo Cabral. Deixa eu pegar aqui que é um específico. Facundo Cabral também seria tema de uma boa conversa. Óbvio que o poema tem 11 minutos, eu vou só colocar a parte que nos cabe aqui. Deixa eu carregar. Perdão, que eu tô...
tentar dar o play. Vamos deixar essa parte pro... E basicamente o final do verso vai dizer, em termos gerais, que o que é cantado em forma de milonga é sempre verdade. Basicamente é isso que ele quer dizer como expressão do Sul, como expressão de identidade. E se a gente puder pensar isso como elemento para contribuir na nossa percepção de vida, é que, embora as verdades sejam caras a cada um de nós, algumas são universais. E de que a milonga anima os espíritos e pode ajudar a gente a compreender o que é uma delas. Victor Ramil e a milonga por si só, ainda não é, mas, e ainda enquanto eu estiver viva, ela tende a ser reconhecida como manifestação musical universal. E talvez o Victor Ramil seja mais conhecido por todos nós, que ajude também a fazer a gente pensar nessas dinâmicas e nesses processos. Muito obrigado. Deixa o Facundo quieto aí. Talvez.